Oi, tudo bem? Hoje o meu testemunho, eu vou falar sobre o milagre da minha gravidez e um livramento muito grande que Deus deu sobre a minha vida. Eu e meu marido, a gente se casou em 2008 e desde que a gente se conheceu, o nosso sonho, o nosso plano era ter uma família e a gente queria, assim, ter 2 filhos, um menino e uma menina, né? Tinha esse sonho nosso. Quando foi mais ou menos em 2013, eu parei de tomar a pílula para tentar engravidar e a gente foi no médico fazer um check-up, né, fazer os exames de rotina para ver como a gente tava, né, para ter um suporte para a gravidez. Daí, no meu marido, ele teve um problema no espermograma, mas graças a Deus não era nada grave e o médico passou apenas um suplemento de vitamina e ele melhorou, né, refez o espermograma, daí ele já estava normal. E a gente pensava assim, né, que ia parar de tomar pílula, no mês seguinte, oba, eu tô grávida, e que, né, ilusão. Infelizmente não foi assim, foi um processo extremamente difícil, doloroso e demorado, mas graças a Deus, né, vitorioso. E então a gente ficou assim mais de um ano tentando engravidar natural, que todo ser humano, né, tem esse período, né, antes dos 40 anos de ter essas tentativas naturais por um ano, que é normal durante um ano você não engravidar. Coisas que eu aprendi na marra, né? Só quem passa por isso que vai saber essas coisas, né? Então, né, nesse tempo eu comecei a ter muita cólica. Toda a menstruação que eu tinha era cada vez pior as minhas dores, mas assim, não era uma dor, era assim, dilacerante, era uma dor insuportável. Eu precisava parar no hospital, tomar remédio, tomar injeção. Eu ficava de cama. Tinha vez que eu não conseguia nem levantar da cama, meu marido tinha que me ajudar a conseguir levantar. Para eu ir no banheiro, meu Deus, eu gritava, eu dava murro de tanta dor que eu sentia. Era muita dor. E toda vez que eu ia no médico, é normal, você que é mulher, menstrua, é normal ter dor, né? Mas não era normal. E também nesse período, né, que a gente ficou assim, depois que passou um ano e tal, o médico tentou um tratamento com a gente que chama coito programado. O que é isso? Eu tomava medicações para amadurecer, para produzir, aumentar a produção dos óvulos e, consequentemente, aumentar as chances de engravidar. Então, eu ficava uns dias tomando essa medicação e quando aumentava, né, tinha a quantidade, eles estavam no tamanho, tudo certo, eu aplicava eu mesma uma injeção na minha barriga para amadurecer os óvulos. E do horário que eu apliquei, eu tinha um horário certo para ter relação, para conseguir a gravidez. E infelizmente tentamos 2 vezes e as 2 vezes não conseguimos, né? Deu negativo. E como já fazia assim um certo tempo que a gente estava tentando, mesmo tendo muita fé, muita esperança, mesmo rezando, pedindo muito a Deus, mesmo acreditando, né, no nosso desejo, no nosso sonho, e a gente também, né, somos seres humanos, né, a gente ficava triste, começou a ser abatido, né, abatido pela tristeza, pela revolta, pela frustração, dos porquês da vida, né, olhava assim o nosso quarto, né, a gente tem uma casa e a gente quis ter 2 quartos para termos 2 filhos e olhava ali, né, aquele quarto vazio, será que eu vou conseguir colocar um filho aí? Será que vou ter uma criança aí, um filho meu aí, né? Então a gente foi ficando bem triste, né? E numa das idas ao ginecologista, ele pediu para eu fazer um exame que chama CA-125. Esse exame, né, ele é um marcador tumoral. E eu estava em casa e saiu o resultado do exame, deu alterado, o exame bastante alterado. Na hora já, claro, né, já fiquei super nervosa, liguei pro meu marido que ele estava trabalhando na época e ele já foi pesquisar no Dr. Google, como, não sei, né, se todo mundo faz isso, mas enfim, né, ele já ligou para mim e falou, amor, essa alteração que deu, diz aqui que é relacionada ao intestino, né, e eu liguei lá na hora já pra secretária, graças a Deus ela falou, pode vir aqui que o doutor vai ver o exame, vai ver você.
Como eu tava nervosa, eu pedi pra minha mãe ir junto, ela foi comigo. Pra minha surpresa, assim, o médico falou, olha, se você vê uma lagartixa e se assustar, esse exame dá alterado. Não é nada, não é nada. Claro, né, eu queria que não fosse nada, né? Mas, né, se a gente vê um exame e tá alterado, como que não é nada? Se não fosse nada, por que que altera, né? Daí minha mãe começou a insistir com ele, falando, nossa, doutor, mas ela tem muita dor, é incapacitante a dor dela, tal. Ele pediu pra fazer um exame, ele, né, mandou eu ir pra maca e fez um exame de toque. Nesse exame de toque, ele sentiu alguma coisa e pediu para eu fazer uma tomografia para ver o que era aquilo. Na tomografia, quando eu voltei no médico, ele falou assim, olha, você tá com nódulos no seco, vários nódulos no seco. O seco é um órgão que fica no meio dos dois intestinos, tem um intestino aqui, o outro aqui, o seco fica no meio. Então, já fugia da área dele, eu fui num gastro, fiz um exame de colonoscopia e esse exame a gente faz com sedação, né? Quando eu acordei da sedação, meu marido tava lá com uma cara maravilhosa e falou pra mim assim que o médico conversou com ele e falou pra ele que eu tava com um tumor no seco, que era uma grande chance desse tumor ser câncer. Então, mas que seria uma coisa super simples, que ele ia retirar o seco, um pedaço de cada intestino, ligar o intestino direto e tudo bem, né? Pra ele, tudo bem, né? Porque ele não ia passar por nada disso, né? Como já tinha passado toda a situação com meu marido, né? Eu sei o que é câncer, o que é químio, o que é rádio, o que é tudo. Então, assim, o nosso mundo caiu ali, né? A gente ficou... Nossa, nem sei falar como a gente ficou, porque a gente tá tentando engravidar, não consegue engravidar e ainda uma notícia dessa, né? E agora, né, pedindo a Deus, implorando a Deus pela sua misericórdia para não ser isso, para ele não permitir que acontecesse uma coisa dessa na nossa vida, né? Então, daí a gente foi para uma proctologista que é especialista em intestino em Campinas. Levamos todos os exames para ela ver, a biópsia, a colonoscopia, a tomografia. Ela olhou tudo e achou melhor eu fazer uma ressonância magnética, que é um exame mais específico, né, para ver melhor. Nesse exame também apareceram os nódulos, tudo tal, só que ela falou que não conseguia fechar um diagnóstico, né, não tinha certeza do que era, do que não era, então... Como não tinha certeza se era câncer ou não, ela ia ter que retirar sim. Ia fazer o mesmo que o outro médico falou. Retirar o seco, unir um pedaço, cortar um pedaço de cada intestino e unir. Porque se fosse câncer maligno, por exemplo, eu não precisaria passar por um novo procedimento, que esse procedimento não é um procedimento simples, né? Existe um risco, né, de você ter que ficar com uma bolsinha para fora depois da cirurgia e tal. Então, como, né? Ela optou por fazer isso. Como a gente não entende, né? Por isso a gente não é médico, né? A gente aceitou. E que a minha cirurgia ia ser uma caixinha de surpresas, que não sabia o que tinha lá dentro, o que ia encontrar. Olha só que legal que a própria médica falou para mim. E isso já era junho de 2015. Né? Então, fomos lá, eu, meu marido, minha mãe, meu pai, fazer a cirurgia. Quando acabou a cirurgia, a médica foi ver nós no quarto para contar sobre a cirurgia e falou que eu tive muito sangramento na cirurgia, tive hemorragia e foi difícil de conter o sangramento, parar o sangramento. Ela ia colocar apenas clipes, né, para unir os intestinos. E como não parava o sangramento, ela teve que dar ponto, fazer um monte de coisa lá para parar. Graças a Deus Todo-Poderoso, parou o sangramento, né? A cirurgia foi finalizada. E depois do pós-operatório, assim, eu sofri muito, eu tive muita dor. A dor que eu já achava insuportável da cólica, aquilo ali era fichinha perto da dor que eu senti. Eu não conseguia fazer nada, toda hora eu chamava enfermeiro, tô com dor. E uma hora o enfermeiro falou, olha, não tem mais nada o que dá pra você, a gente deu morfina e você tá com dor ainda, então não tem o que fazer, você vai ter que esperar essa dor passar.
E eu implorava para Deus, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Mas a gente aguenta, né? A gente pensa que não aguenta. Humanamente a gente não aguenta, né? Mas Deus nos faz suportar. E além disso, eu tinha que fazer caminhadas no hospital andando, né? E meu marido passou a noite e dia comigo lá, ficou lá até eu ter alta. E a gente fazia caminhadas pelo hospital e toda vez que eu tava indo no banheiro, saía sangue nas fezes. E a médica foi lá visitar eu e falou que aquilo não era normal, que não era para eu estar tendo esse sangramento. Então ela estava acompanhando com hemograma, tudo para ver se eu não estava tendo hemorragia, se não ia ter anemia, essas coisas. E falou, olha, a gente não tem o que fazer para parar esse sangramento, porque tudo que a gente podia fazer a gente fez. O que você vai fazer? Você vai rezar e pedir para Deus para o seu sangramento parar. Eu falei, meu Deus, você escutar isso da médica, a médica mandar eu rezar para Deus porque ela não pode fazer nada? Meu Deus. E como se eu já não estivesse fazendo isso, né? Mas, então, a gente reforçou as orações, eu e meu marido ali junto, pedindo pra família, todo mundo, né, que tava ali acompanhando, perguntando, mandando mensagem. Graças a Deus, Deus não abandonou, né? Deus foi do começo ao final. Parou meu sangramento, as dores foram melhorando, foram passando e eu tive alta. No dia que a médica foi me dar alta, ela falou assim, olha, saiu o resultado da biópsia. Não é câncer. Graças a Deus, não era câncer, não era câncer. Que felicidade, que alívio, que felicidade, que alívio, meu Deus, que alívio, porque a gente sabia o que era isso, né? Que felicidade, que gratidão. Apesar de eu ter passado tudo o que eu passei, olha o livramento que Deus deu na minha vida, né? Porque um câncer do intestino é uma coisa muito séria, muito. E o que eu tinha? Eu tinha endometriose. Então, o que aconteceu? Além de eu não ter câncer, né? De não ser essa doença maravilhosa, ainda eu descobri o motivo do porquê que eu não estava conseguindo engravidar. Por que eu não engravidava? Porque eu tinha endometriose. Era tudo focos da endometriose que eu tinha. Então, agora, sabendo do meu diagnóstico, do porquê que eu não engravidava, eu poderia tratar da maneira certa, né? Fazer o certo. E graças a Deus, não era câncer, graças a Deus, eu tava bem, eu tive alta, eu voltei para casa e em recuperação para preparar para a próxima batalha. Mas agora com muito mais força, porque como eu sabia o que eu tinha, eu podia ter armas para lutar, né? Além de, claro, em primeiro lugar, pedindo a Deus, porque tudo é permissão dele na nossa vida. Então eu só ia ser mãe se ele quisesse, se ele permitisse e se fosse da vontade dele, né? Mas o sonho era meu, o desejo estava no meu coração, do meu marido. Então, graças a Deus, esse foi um livramento muito grande na nossa vida. Graças a Deus deu tudo certo, eu estava em casa, recuperando bem e não precisei colocar bolsinha, foi tudo, né? Foi doloroso, foi sofrido, mas foi tudo, no final deu tudo certo, graças ao bondoso Deus. Então, a continuação do vídeo, eu vou fazer outro vídeo porque vai ficar muito extenso, né? Então, eu quero agradecer a vocês por ouvirem e pedir para vocês compartilharem esse vídeo para todas as pessoas, porque com certeza tem muitas pessoas que não conseguem engravidar, tem muitas pessoas que desistem, tem pessoas que desanimam porque não é fácil, é uma coisa muito difícil, assim, extremamente. Então, eu tenho certeza que alguém precisa ouvir uma história, alguém precisa saber como que a pessoa conseguiu, precisa ter a sua fé renovada, sua esperança renovada, sua força renovada, porque a gente cai, a gente fica triste, mas a gente levanta, Deus levanta a gente, né? A gente não fica no chão. Se a gente rezar, pedir para Deus, Ele nos sustenta, Ele nos dá força para enfrentar as batalhas que a gente precisa lutar na nossa vida. Muito obrigada.